Nova Vulgata, livro do Gênesis. Capítulo 15. O Senhor falou a Abrão em visão: Não temas, Abrão. Eu sou o teu protetor, e a tua recompensa será grandíssima. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro de minha casa será Eliezer, o Damasceno. E acrescentou Abrão: Eis que não me deste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas entranhas será o teu herdeiro. Depois o Senhor conduziu Abrão para fora e lhe disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. O Senhor continuou: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como herança. Abrão perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu: Toma para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais, dividiu-os ao meio e colocou cada metade uma diante da outra. As aves, porém, não dividiu. As aves de rapina desciam sobre os animais mortos, mas Abrão as afugentava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande e tenebroso terror apoderou-se dele. Então o Senhor lhe disse: Sabe com certeza que tua descendência viverá como estrangeira numa terra que não será sua. Será reduzida à servidão e oprimida durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual servirão. Depois disso sairão com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz para junto de teus pais, e serás sepultado em feliz velhice. Na 4ª geração, eles voltarão para esta terra, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu pleno limite. Quando o sol se pôs e a escuridão se fez profunda, apareceu um forno fumegante e uma tocha de fogo que passou entre as metades dos animais. Naquele dia, o Senhor estabeleceu uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência darei esta terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus e dos refaitas, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Para o Gênesis, capítulo 15, o comentário patrístico mais fundo e influente da tradição católica é, sem dúvida, o de Santo Agostinho, especialmente em sua obra Cidade de Deus, de Civitate Dei, livro 16, capítulos 23 e 24. Nessa passagem, Agostinho oferece uma leitura histórica, tipológica e cristológica da aliança entre Deus e Abrão, tornando-se uma das interpretações mais citadas pelos padres posteriores e pela tradição medieval. Segue um texto adaptado para um audiolivro, preservando a fidelidade doutrinal e a linguagem acessível. Comentário patrístico, Santo Agostinho, obra A Cidade de Deus, de Civitate Dei, livro 16, capítulos 23 e 24. Santo Agostinho ensina que neste capítulo do Gênesis, Deus confirma solenemente a promessa feita a Abrão. Não se trata apenas da promessa de uma terra ou de uma descendência numerosa, mas do início da história da salvação, que encontrará sua plenitude em Jesus Cristo. Quando Deus diz a Abrão para olhar para o céu e contar as estrelas, se fosse possível, Agostinho explica que essas estrelas representam a multidão dos fiéis que nasceriam da fé de Abraão. Não se trata somente do povo de Israel segundo a carne, mas de todos aqueles que em qualquer povo ou nação creriam em Cristo. Por isso, o versículo que afirma, open quote, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Close quote ocupa um lugar central em toda a Sagrada Escritura. Segundo Agostinho, Deus declara justo aquele que crê antes mesmo da instituição da lei de Moisés e antes da circuncisão. Assim, Abraão torna-se pai de todos os que vivem da fé. Essa verdade será retomada mais tarde por São Paulo nas cartas aos Romanos e aos Gálatas. O santo também dedica grande atenção ao misterioso ritual dos animais divididos ao meio. Segundo sua interpretação, os animais representam aqueles que pertencem ao povo de Deus ainda sujeito às realidades da vida terrestre.
As aves, que não são divididas, simbolizam as almas elevadas às coisas celestes, unidas pela caridade e indivisíveis no amor de Deus. Quando as aves de rapina descem sobre os animais sacrificados, Agostinho vê uma figura dos inimigos do povo de Deus e das perseguições que tentam destruir a obra divina ao longo da história. Abrão, afugentando essas aves, representa a vigilância da fé que protege a aliança estabelecida por Deus. O profundo sono que cai sobre Abrão possui para Agostinho um significado profético. Ele anuncia os sofrimentos futuros do povo eleito durante sua permanência no Egito. As trevas e o temor não indicam abandono por parte de Deus, mas revelam que a redenção passará inevitavelmente pelo caminho da provação. O momento culminante ocorre quando somente Deus passa entre as partes dos animais, manifestando-se sob a forma de um forno fumegante e de uma tocha de fogo. Agostinho observa que Abrão não atravessa juntamente com Deus. Isso demonstra que a realização da aliança depende, em primeiro lugar, da fidelidade do próprio Deus e não das forças humanas. É Deus quem assume o compromisso de cumprir suas promessas. Para o bispo de Hipona, essa cena antecipa a nova aliança realizada por Cristo. Assim como Deus tomou sobre si toda a responsabilidade pela antiga promessa feita a Abraão, também em Cristo é Deus quem realiza plenamente a salvação da humanidade. Por isso, Agostinho conclui que toda a história iniciada com Abraão encontra sua realização na Igreja, formada por homens e mulheres de todas as nações, unidos pela mesma fé no Filho de Deus. Por que este comentário é o mais representativo? Entre os padres da Igreja, este comentário reúne praticamente todos os grandes temas teológicos do capítulo. A justificação pela fé antes da lei, Abraão como pai de todos os crentes, a promessa messiânica cumprida em Cristo, a Igreja como verdadeira descendência espiritual de Abraão, a aliança fundada na fidelidade de Deus, o valor tipológico dos sacrifícios do Antigo Testamento, a prefiguração da paixão e da nova aliança. Além disso, esta interpretação influenciou profundamente autores como São Tomás de Aquino, a glossa ordinária medieval e a tradição exegética católica posterior. Para um audiolivro católico, este é provavelmente o comentário patrístico mais completo e espiritualmente rico para acompanhar o capítulo 15 do Gênesis, pois une a leitura literal da história com seu sentido espiritual, cristológico e eclesial, mostrando como a promessa feita a Abraão alcança sua plenitude em Cristo e na Igreja. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.